Hoje eu fiz um vídeo falando sobre o Felipe Neto, como a atitude dele de ter distribuído os livros na Bienal, os livros de temática LGBTQ, em protesto à censura promovida pelo Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, do Gibi dos Vingadores, porque teve lá um beijo gay. Como essa atitude do Felipe Neto foi um tiro que saiu pela culatra. Algumas pessoas não entenderam, e nós também tivemos o episódio hoje do Ciro Gomes, que ele chamou o Carluxo e toda a família Bolsonaro de projetinhos de Hitler tropical. Então eu resolvi tentar fazer aqui um vídeo. Nós já tínhamos falado antes sobre como combater o bolsonarismo e eu acho que seria uma boa hora de nós fazermos uma reflexão a respeito desse assunto. Mas por que nós temos que combater o bolsonarismo? Porque esse tipo de pensamento que é promovido pelos bolsonaristas é algo muito perigoso. É algo que coloca a nossa própria vida em risco, coloca a nossa segurança nacional em risco. Haja visto o que aconteceu logo no começo do mandato, quando o Bolsonaro quis trocar a embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém para afrontar os árabes. Aquilo era perigoso, coloca a nossa segurança nacional em risco, coloca a nossa economia em risco, as ações na Amazônia, as falas com Macron, coloca a nossa reputação em risco, coloca o nosso bem-estar também em risco. Então chegou no momento de nós tentarmos discutir, tentarmos refletir a respeito desse assunto. Mas algumas pessoas não entenderam o meu vídeo do Felipe Neto, então por isso que eu preciso fazer essa reflexão com vocês nesse momento. E, gente, para que você possa entender Bolsonaro, para que vocês possam entender Bolsonaro, é muito necessário que você analise Bolsonaro com a razão e não com a emoção. Tente tirar o seu, não é militância, o seu fanatismo político para interpretar Bolsonaro, porque caso contrário você não vai conseguir interpretar Bolsonaro. A ação do Felipe Neto, vamos falar da ação do Felipe Neto, que foi um vídeo que gerou polêmica. A ação do Felipe Neto, eu não estou criticando aqui a figura do Felipe Neto, eu não estou criticando a pessoa do Felipe Neto, a ação dele foi muito legal. Só que algumas pessoas falaram assim, essa ação do Felipe Neto ajudou a promovê-lo, foi uma minoria bolsonarista. Não, vocês foram pelo lado errado da coisa. O Felipe Neto, a ação dele foi uma ação social muito legal. Foi uma boa ação social. Só que não é porque foi uma boa ação social que o impacto político foi positivo. Não foi. Socialmente foi uma boa ação. Politicamente não foi uma boa ação. Eu não sei qual era o interesse do Felipe Neto. Se era uma ação social, se era uma ação política ou se era ambas as duas. Se eram ambas as coisas. Socialmente, legal. Politicamente não foi. E por quê? Porque vocês sabem, nós já estamos falando há meses aqui no canal que Bolsonaro precisa manter a militância dele ativa. Os bolsonaristas, o bolsominion, ele precisa ficar ativado. Ele precisa sempre ficar junto com o Bolsonaro. A militância tem que caminhar junto com o Bolsonaro. Então, qualquer tipo de ação que faça com que a militância fique inflamada, fique unida, junte-se, que a militância se junte a Bolsonaro, se junte no seu próprio grupo para defender Bolsonaro, é uma ação política ruim. Por quê? Porque é apenas mais instrumentos que Bolsonaro tem para fazer essa disputa desse jogo ideológico. Então, toda vez que há uma lacrada, vai vir uma contrapartida, vai vir uma resposta, uma mitada. A lacrada é o gatilho para a mitada. Então, toda vez que houver uma lacrada, vai ter também uma mitada. Por isso que a ação do Felipe Neto foi um tiro que saiu pela culatra, porque é socialmente legal, mas politicamente ela teve o efeito oposto. Porque os bolsonaristas, eles conseguiram pegar aquilo, o PSL conseguiu pegar aquilo para inflar a base de apoiadores de Bolsonaro. E ele precisa manter essa base de apoio ativa, pelo menos por mais um ano, para as eleições municipais de 2020. E por quê? Porque Bolsonaro, ele precisa eleger prefeitos, ele precisa apadrinhar prefeitos em grandes cidades, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Bahia, Salvador. Ele precisa... Rio Grande do Sul, ele precisa eleger esses prefeitos como padrinho político para mostrar para a direita democrática, porque Bolsonaro é da extrema direita, mas ele precisa mostrar para a direita democrática, principalmente para os democratas, de que Bolsonaro, tem cacife político, ele tem capital político. Porque qual é a mensagem que ele precisa passar em 2020? Olha, graças à minha ajuda, graças ao meu poder, graças à minha influência política, olha só quantos prefeitos eu elegi. Eu consegui eleger, eu consegui influenciar a eleição para votar. Eu consegui influenciar o resultado das eleições. Então eu tenho capital político. João Dória, esse cara não serve. João Dória é ejaculação precoce, como ele já falou. Então ele precisa mostrar esse poder para que a direita possa fechar com Bolsonaro para evitar a volta da esquerda. Então ele precisa continuar com a militância
ativa, inflada, vibrante com o bolsonarismo. E um comentário que eu recebi no vídeo do Felipe Neto, um inscrito falou o seguinte: Bolsonaro é insignificante. Não, Bolsonaro não é insignificante. Tire da sua cabeça que o Bolsonaro é insignificante. Isso é um erro. Bolsonaro ele não é insignificante. Hoje ele tem 30% de aprovação. E desses 30%, 13% dos eleitores de Bolsonaro votariam com certeza nele se a eleição fosse hoje. Então Bolsonaro tem 13% já de saída de votos na próxima eleição de 2022. E outra coisa, nós temos que lembrar que 1/3 da população brasileira pensa exatamente igual ao Bolsonaro. Então 1/3 da população brasileira tem identificação, tem identidade com o Bolsonaro. Então é só o presidente acertar um pouco ali a sua comunicação que ele vai poder conseguir trazer esse 1/3 da população para votar nele. E outro ponto super importante que precisa ser considerado antes de dizer que o Bolsonaro é irrelevante. Bolsonaro tem o apoio da bancada evangélica. A bancada da Bíblia é absurdamente forte. Nós já explicamos a dinâmica neopentecostal, já explicamos aqui no canal como funciona essa comunidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você veja e entenda. Ano que vem, censo do IBGE. Possivelmente os evangélicos vão ser considerados a maioria do nosso país. E mesmo que Bolsonaro ele não consiga mostrar influência nas eleições de 2020, fazendo ali os seus palanques regionais. O que são palanques regionais? É ter um vereador, é ter um prefeito nessas cidades, ter capilaridade nas cidades. Mesmo que ele não consiga fazer isso, ele vai ter a seu favor um templo religioso em cada cidade. Porque pelo menos a igreja evangélica, a igreja neopentecostal, ela tem pelo menos um templo em cada cidade. Então os pastores, eles têm o poder de influenciar o seu rebanho, têm o poder de influenciar os seus fiéis. E se Bolsonaro estiver com eles e eles estiverem com Bolsonaro, eles vão ser cabo eleitorais de Bolsonaro. E eles vão acabar influenciando esses eleitores nas eleições de 2022. Então perceba, gente, que o nosso objetivo do canal aqui é analisar as estratégias políticas. Então, se algo favorece, nós temos que sempre pensar politicamente, estrategicamente. Politicamente, de um jeito estratégico, visando as eleições de 2022. Ah, mas teve o Ciro Gomes. Como eu falei, o Ciro Gomes ele é a única pessoa que ele consegue antagonizar com o Bolsonaro, baixar o nível, descer o nível para a discussão, virar uma baixaria. Ele consegue fazer isso. Mas o próprio Ciro Gomes, ele deu a solução de como combater o Bolsonaro, como combater o bolsonarismo, que é trazer Bolsonaro para o jogo democrático, trazer Bolsonaro para as perguntas. Se vocês me perguntarem como que nós vamos trazer Bolsonaro para a realidade, se você perguntar para mim como que nós devemos agir nesse momento, eu não tenho uma resposta concreta para dar para você. Talvez a melhor forma seja fazer igual o Davi Alcolumbre. Nós já falamos sobre isso, ignorar Bolsonaro. Quando o Carluxo falou mal da democracia hoje no Twitter, o Davi Alcolumbre diz: essa é uma fala que merece desprezo. Talvez o certo seja desprezar ou trazer o Bolsonaro para o jogo democrático. A Operação Vaza Jato, que é toda a operação de divulgação das mensagens do Sérgio Moro, The Intercept, enfim, o Deltan Dallagnol, teve muito êxito nisso. Nós fizemos muito isso aqui no canal. Quando algum bolsonarista vinha aqui reclamar, vinha falar que nós estávamos querendo soltar bandidos, nós apresentávamos a lei. Nós utilizamos os instrumentos jurídicos para dar respaldo no nosso argumento, para dar respaldo no nosso ponto de vista. E assim, com o passar do tempo, o bolsonarismo começou a ser dominado pela Operação Vaza Jato, porque os argumentos da Vaza Jato estavam ancorados na lei. E não tem como você querer contra-argumentar a lei. Então talvez o melhor seja essa fala mesmo do Ciro Gomes, trazer Bolsonaro para o jogo democrático. Então, por exemplo, está tendo queimadas na Amazônia. Aí o Salles fala o seguinte: mas isso é problema dos governos passados. Tudo bem, Salles, são problemas dos governos passados, mas qual que é o seu projeto? Porque nós estamos sendo boicotados. A H&M saiu aqui, não está mais comprando couro do Brasil. Qual é a sua estratégia para resolver esse problema? Não, porque os governos petistas... Tudo bem, os governos petistas, mas qual é a sua estratégia? Não, porque os governos anteriores... Tá bom, mas qual que é a sua estratégia? Mas tá bom, Salles, você não tem nenhuma estratégia? Tá bom, Salles não sabe, não tem estratégia para o futuro. Não tem estratégia para combater as queimadas na Amazônia. Então trazer para o jogo democrático. Crivella, você cometeu algo que é irregular, está aqui na lei, você não pode fazer isso, isso é censura. E por que nós precisamos ter esse tipo de ação? Porque as pessoas, elas dão respaldo para esse tipo de ação. O golpe militar, lá dos anos 60, ele teve o respaldo da população. O exército, ele é legalista. Então o exército, ele só houve o golpe porque a população brasileira estava apoiando o exército.
Então nós precisamos combater esse tipo de pensamento, porque caso contrário, mais pessoas vão ter essa mesma forma de pensar, que é uma forma de pensar que contraria a lógica, contraria o bom senso, contraria o pensamento racional e principalmente o pensamento científico. Então nós precisamos pensar no modo de tentar combater esse pensamento, mostrar para as pessoas, argumentar com essas pessoas de modo racional. Porque se houver lacrada, vai haver mitada. Então nós precisamos bolar uma forma, uma estratégia de conversar, de contra-argumentar. E eu não estou falando aqui para acabar com polarização, não me entendam errado. Esse negócio de acabar com polarização é uma coisa que está me deixando muito irritado. Eu até conversei com o Giraldelli hoje, eu troquei uma mensagem com o WhatsApp, eu falei, Paulo, esse negócio de acabar com polarização tá me deixando irritado. Ele falou, eu também estou ficando muito irritado com isso. Eu vou fazer um vídeo falando sobre polarização, possivelmente amanhã. Mas não é para acabar com a polarização, eu quero que a polarização continue existindo. O que não pode é que tenha esse pensamento irracional, esse pensamento visceral, porque isso é muito perigoso. Qual é a sua estratégia para tentar combater o bolsonarismo? É lacrando? É ignorando? Ou é fazendo o jogo democrático que o Ciro Gomes falou? Deixe aqui nos comentários a sua reflexão sobre isso, é sempre muito importante. Se inscreva no canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, @profileoficial.